No vídeo de hoje eu vou te contar como fazer para se preparar para uma entrevista de emprego no navio de cruzeiro. Então, confere esse vídeo aí que esse vídeo está bem legal. Para passar na entrevista, você precisa dizer o que o entrevistador quer ouvir. Então, você precisa saber quais são as perguntas, né, geralmente que são feitas, né, pelos entrevistadores quando você vai trabalhar no navio de cruzeiro. E uma dessas perguntas é a seguinte: por que você quer trabalhar no navio? Por que você quer levar essa vida embarcada? E aí, muita gente, né, responde: porque eu gosto de viajar. E assim, gostar de viajar não é a melhor resposta para quem vai trabalhar no navio de cruzeiro. Claro, é uma delas, mas o que provavelmente os entrevistadores querem ouvir é a seguinte resposta: eu quero construir uma carreira a bordo, né, eu quero passar vários anos, né, trabalhando no navio e tudo mais. Então, assim, por quê? Porque as empresas querem pessoas que vão ficar muito tempo, né, embarcadas, que vão fazer vários contratos. As empresas de navio, elas não querem pessoas que vão fazer tipo um contrato só e vão embora. Então, tipo assim, eu, por exemplo, quando fiz a entrevista, né, para trabalhar em navio, eu disse que queria construir uma carreira a bordo, né? Eu disse: não, eu quero ficar vários anos na companhia e tudo mais. E nem fiquei, só fiz um contrato e agora eu tô fazendo outro. E depois que eu fizer esse contrato, eu nem sei se eu vou voltar. Então, assim, eu falei o que o entrevistador queria ouvir, porque eu queria vaga, entendeu? Assim, então você tem que falar o que o entrevistador quer ouvir. Então é assim que funciona, né? Funciona esse jogo, né? De passar numa entrevista de emprego. Você não tem que ser 100% sincero. Você tem que se apresentar bem naquele momento, né? Para passar na entrevista. Então, muita gente é reprovado, né? Em entrevista de emprego para trabalhar em cruzeiro, porque não se prepara para a entrevista, né? Porque tipo não estuda antes, né? O que é que vai falar, como vai se apresentar e deixa tudo para o improviso. E assim, tem gente que é muito boa com improviso e na hora tipo se sai muito bem na entrevista. Entretanto, tem pessoas que não são tão boas e não têm um nível de inglês tão bom. Então, tipo, é importante que haja, né? Essa preparação. Claro que tem muita gente que é reprovada de entrevista e, tipo assim, a gente não sabe realmente o motivo, né? Pode ser por alguma coisa da aparência, pode ser por alguma coisa que o entrevistador observou e tudo mais. E, tipo assim, é normal, tá? Tem muita gente reprovada de entrevistas, porque tem uma vaga ali e tem várias pessoas que estão aplicando para aquela vaga. Então, muitas vezes, né, tipo, você não vai conseguir aquela vaga e tá tudo bem. O importante é você focar no que está no seu controle. Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, você tem que focar no que está no seu controle. E o que está no seu controle é a preparação. Então, assim, se prepare para a entrevista, porque com certeza você tem boas chances de conseguir uma vaga quando você se prepara. Né? Outra pergunta muito frequente, né, pelos entrevistadores é a questão de tipo da sua experiência. Então, assim, se você está aplicando para uma vaga, por exemplo, para trabalhar no bar, vão perguntar se você já tem experiência trabalhando no bar. Então, assim, se você tiver nessa experiência, você vai ter que falar um pouquinho sobre a sua experiência, né? Dizer como é que foi no seu antigo trabalho. E até quando você enviar o seu currículo, né, antes da entrevista, é importante que você coloque lá, né, informações sobre a experiência que você teve. E até às vezes vão pedir uma carta de recomendação. Né? Então, tipo, é importante você se atentar a essas informações. O importante é você passar na entrevista, é você ir bem na entrevista. Depois, quando você chegar no trabalho, você vê o que é que vai acontecer. A verdade é essa, porque assim, mesmo que você vá trabalhar no bar, por exemplo, né, ou como garçom, e você nunca teve essa experiência antes, quando você for trabalhar no barco, você vai aprender naturalmente, né? Porque você vai ver como é a metodologia de trabalho quando você chegar aqui no navio. Então, é assim que funciona, né, as entrevistas. E o importante é você ter em mente que assim, as empresas, né, de navio, né, as empresas as companhias de cruzeiro, elas precisam de pessoas para trabalhar, né? Tipo, tem muita gente, né, que, como eu falei, é reprovada em entrevista e tudo mais por vários motivos, mas assim, as empresas precisam de pessoas para trabalhar. E para você, né, que ainda nem começou o processo ou que já está no meio do processo, ou enfim, o processo para você de você aplicar para trabalhar no navio até você realmente embarcar é um processo que às vezes demora muitos meses, né, um processo bem longo. Então, geralmente, né, as pessoas que aplicam, muitas desistem no meio do processo, porque elas não aguentam, né, essa espera.
né, até embarcar. O que é natural, né, porque as pessoas precisam sobreviver, né, precisam comer, precisam fazer outras coisas. Então tem gente, boa parte das pessoas não está preparada para suportar um processo de 6, 7 meses, né, até embarcar. Então, as, pelo fato desse processo ser longo, né, as companhias de cruzeiro elas precisam de pessoas, né, para trabalhar. Então, assim, como você vai ter que preencher uma série de requisitos para trabalhar no navio, tipo, você vai ter que muitas vezes tirar o visto dos Estados Unidos, você vai ter que fazer os exames médicos, você vai ter que fazer alguns cursos, né, alguns casos de segurança do navio. E são despesas que você vai ter que tirar do seu bolso. Sabe? Você vai ter que comprar alguns uniformes, né, dependendo, né, de qual trabalho você vai realizar. Então, assim, você, né, como tripulante, você vai precisar fazer um investimento. Né, um investimento de tempo, investimento financeiro. Então, assim, por esse motivo, né, por ser tão burocrático, né, a questão de você trabalhar no navio, isso faz com que, tipo assim, as empresas, né, as companhias de cruzeiro, né, elas precisem de pessoas, né, para trabalhar. Então, assim, se você fizer o básico, né, o básico que é o quê? Tipo, passar pelo processo seletivo e fazer uma preparação, você vai conseguir, né, a vaga, você vai conseguir passar na entrevista e você vai conseguir embarcar. Mas uma coisa que assusta as pessoas é o inglês, né? Porque imagina, você não se considera uma pessoa fluente em inglês e você vai fazer uma entrevista em inglês. Então, se você vai fazer uma entrevista em inglês com uma brasileira, né, um brasileiro, que foi o meu caso, né? No meu primeiro contrato, a minha primeira entrevista foi com uma brasileira. Então, assim, é muito mais fácil você entender, né, você absorver as informações e você ter uma fluidez na conversa. Então, assim, nessa primeira entrevista, né? Na época quando eu fiz a entrevista, meu inglês não estava tipo, no nível que eu gostava. Então, assim, eu me preparei para a entrevista, né? Estudei o que é que eu iria responder em inglês. Então, nessa primeira entrevista foi tranquila. E aí, na minha segunda entrevista do meu primeiro contrato, foi com uma pessoa que é, tinha como primeira língua o inglês. Então aí foi um pouco mais difícil, né? Eu lembro que até na entrevista eu não consegui entender uma ou duas questões, mas eu estava preparado, né, para falar, né, tipo, me expressar em inglês, porque eu tinha me preparado para a entrevista e foi tudo tranquilo. E consegui passar nas entrevistas. Já nesse meu segundo contrato, né, que é o que eu estou agora, eu fui, né, até Barcelona, né, no começo desse ano, para fazer entrevista presencial. Então a entrevista foi com uma americana. E a entrevista foi toda em inglês, foi, claro, foi tudo em inglês, né? Tipo, a apresentação que a gente fez lá, né? A gente fez uma espécie de audição, né? Foi tipo, várias pessoas foram, né, passar pelo processo seletivo. E eu passei nesse processo seletivo porque eu já me sentia, né, que meu inglês estava muito mais preparado. E aí eu acho que assim, nesse caso do inglês, o que eu diria para você é que cada caso é um caso, sabe? Eu acho que tem pessoas que têm um nível de inglês melhor do que outras pessoas. E independentemente do seu nível de inglês, você vai precisar ter preparação, como eu falei, né, para entrevista. E depois que você chegar no navio, seu nível de inglês não importa mais, porque aqui, quando você estiver aqui, é aí que você vai crescer, né? Você vai evoluir o seu nível de inglês e você vai testar o seu nível de verdade, né? Mas para entrevista você precisa da preparação. E aí, dependendo do seu nível de inglês, você pode ir para outros cargos, sabe? Você pode ir para se você tiver um inglês que não seja muito bom na sua opinião, você pode ir, né, para cargos menores, né? Tipo para trabalho na limpeza, para trabalho na cozinha, em outras áreas que não vai ser tão necessário o inglês. Mas se seu inglês está no nível melhor, mais avançado, aí você pode aplicar para vagas, né, que sejam mais que precisam de inglês mais avançado, né? Como por exemplo, no setor que eu trabalho agora, né, eu trabalho diretamente com os clientes, né, com os hóspedes, com entretenimento. Então, assim, se você precisa de um nível de inglês um pouco melhor, né? Então, assim, para você trabalhar com vendas, por exemplo, você precisa de um inglês ali, digamos, intermediário. Então, cada nível, né, de trabalho da área que você vai aplicar, você geralmente vai precisar daquele nível diferente de inglês, digamos assim. Mas eu encorajo, né, a todas as pessoas a aplicarem para a vaga que você acreditar que você tem esse potencial. Né? O foco nesse caso é a preparação para a entrevista. E um ponto interessante que você precisa entender é que
existem várias companhias de navio, tá? Às vezes você não passa, né, numa seleção, mas você, tipo, tem várias outras seleções. Tem várias outras companhias que você pode aplicar. Então imagina, você faz um processo seletivo numa determinada companhia de cruzeiro e você não passa. Você fica triste e tal. Mas aí você aplica para outra. Tipo assim, segue o jogo. Porque isso não vai. Você ser reprovado em uma entrevista não vai fazer você ser reprovado em outras entrevistas também, tá? Então, é isso. O que eu fiz, né, no meu primeiro contrato e o que eu tipo, te recomendo a fazer é você tentar, né, no primeiro contrato, aplicar, né, para trabalhar aplicar para uma agência de cruzeiros, né, uma agência de emprego de cruzeiros. Eu, por exemplo, apliquei, né, para Infinity Brasil, né, Infinity Brasil, que fica em Santos, em São Paulo, se eu não me engano. Eu fiz todo o meu processo com eles. E eles são uma agência, né, recrutadora, então eles me encaminharam para Royal Caribbean, né, que foi onde eu fiz o meu primeiro contrato. Então, assim, digamos que é tipo, você não sabe para onde você vai, então você aplica para essa companhia e essa companhia ela te joga para outras empresas, sabe, para determinada companhia. Então você pode tentar, né, no seu primeiro caso, aplicar para essa companhia, para uma agência recrutadora de navios, de cruzeiros. E aí essa agência vai tornar o teu processo mais fácil, tá? Entretanto, se você aplicar para a companhia e você for reprovado, você pode aplicar diretamente, né, para a empresa de navio. Né? Por exemplo, você pode aplicar para a MSC, né, você pode aplicar para a Costa, você pode aplicar para o Royal Caribbean direto. Então, assim, existem várias e várias e várias formas e várias maneiras diferentes de você aplicar, né, para vagas. Então, o que eu te sugiro assim, é muita pesquisa, né, muita pesquisa. Né? Usa a internet ao seu favor, né? Usa as redes sociais, né? Aqui o YouTube, usa o Google, né? Para pesquisar mesmo, para ver aí tipo vagas e tudo mais, e vai aplicando para vários sites diferentes, tá? E sempre tenta fazer o seu melhor, né, no processo seletivo. Se não passar em um, aplica para outra e assim vai. Assim, uma hora você vai conseguir o seu objetivo.